Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Bernardo Schmidt e nós estamos falando sobre essa personalidade que se destacou na nossa história, na história do Brasil, que é Jânio da Silva Quadros, e o livro tem como título Jânio, Vida e Morte do Homem da Renúncia. Bom, Bernardo, a gente vai falar do Jânio, mas antes, esse é o primeiro volume, não é isso? Esse é o primeiro volume. Eu tinha uma ideia de fazer uma biografia, tradicionalmente, em um volume extenso, com, sei lá, com 800 páginas. Mas em determinado momento eu entrei em contato com toda a documentação relativa à Câmara dos Vereadores, ao primeiro mandato político do Jânio. Sim. Isso foi porque eu tive a oportunidade única de entrevistar 6 vereadores que foram colegas do Jânio naquela legislatura. Certo. E tive também acesso à coleção completa dos anais da Câmara. Os anais da Câmara ficam na biblioteca da Câmara Municipal, mas isso era muito complicado, eu ia e voltar, porque a minha pesquisa é muito profunda, é muito extensa, é muito detalhada. Então eu encontrei esses volumes à venda uma vez na biblioteca do Seu Luiz, infelizmente não existe mais, o Seu Luiz já se foi, mas ele tinha lá uma coleção completa que tinha pertencido ao Brasil Bandeck, que era um cara que era vereador junto com o Jânio, e quando o Bandeck morreu, a família vendeu a biblioteca para o Seu Luiz tinha lá a coleção, estava lá num canto, ninguém nem olhava, e aí cheguei eu, imediatamente olhei para ela e falei, Seu Luiz, eu vou comprar essa coleção, e quando eu tive acesso aos anais da Câmara na minha casa, podendo pesquisar diuturnamente, podendo olhar e anotar e fazer o que eu quisesse, aquilo foi uma coisa que mudou para sempre o projeto. Eu percebi a riqueza que é o mandato do Jânio na Câmara dos Vereadores e falei, eu não posso deixar eu não posso deixar isso resumido, não posso continuar mantendo essa história toda sepultada na Câmara dos Vereadores, na biblioteca da Câmara ou nos anais da Câmara, que é uma coisa também que eu costumo dizer, eu falo, não me peçam para fazer isso resumido, porque eu não gosto de ter que chegar para as pessoas e dizer, quem quiser mais detalhes, vai olhar nos anais da Câmara. Sim. Ou vai olhar no livro tal, não sei o que lá, que são livros de difícil acesso, e as pessoas não vão nos anais da Câmara para olhar, porque isso é uma tarefa do historiador. Exato. Né? Exato. Não vou pedir para uma pessoa leiga e fazer a pesquisa que eu deveria fazer. Então eu vou fazer agora o segundo volume só sobre o mandato do Jânio na Câmara dos Vereadores. E aí eu provavelmente vou chegar ao 5º. O 3º provavelmente vai ser deputado estadual prefeitura, o 4º vai ser governo do estado e talvez já campanha à presidência, o 5º presidência e talvez um 6º com a última parte, a última prefeitura. Então vai ser uma coleção Jânio Quadros. É uma coleção, porque é uma coleção. Mas para quem tem interesse, é interessante, porque você vai aos poucos digerindo toda a história, né? Tudo, na verdade eu faço um paralelo, muito pretensiosamente, eu estou mal comparando, pelo amor de Deus, não me comparo a ele, mas o Hélio Silva, o grande jornalista Hélio Silva, que é um cara que eu admiro profundamente, ele fez uma coleção em 16 volumes para falar sobre a era do Vargas. Ele, na verdade, ele era um historiador, mas mais do que um historiador, ele era um colecionador de documentos e de depoimentos. Então ele foi colocando isso nesses livros eu acho que eles são maravilhosos para pesquisa, mas não acho que eles são palatáveis para o leigo. Sim. Então, isso que eu ia falar, porque se você, por exemplo, alguém que é antenado, é ligado em política, que gosta de política, que viveu a política e que vive a política, ele pode pegar, por exemplo, volumes alternados, assim, ele pode querer saber só a história, só essa história, porque ele tem uma noção do que foi a história. Então ele pega aqui, eu vou saber detalhes dessa trajetória do jovem que nasceu e chegou a vereador. Então, a gênese da história dele. Exato. Ou não, mas eu quero saber quando ele foi vereador, ou quando ele foi prefeito, ou quando ele foi governador, ou quando ele foi presidente. Exato. Agora o leigo tem que começar do começo. Eu fiz questão eu peguei essa abertura justamente. Você me fez lembrar o que eu mesmo fiz com os livros do Hélio Silva. A partir do momento que eu já tinha um certo conhecimento, eu pegava o volume sobre o Estado Novo. Exato. Depois o outro volume sobre a deposição do Vargas e tudo mais. Então, eu quis fazer um pouco isso, só que fazendo um trabalho de historiografia mesmo. Ou seja, eu vou, ao invés de simplesmente publicar os documentos ou publicar os depoimentos e tudo mais, eu vou jogar tudo isso num liquidificador, junto os depoimentos, o jornal, o livro e tudo, e vou tirar uma história palatável, uma história que seja digerível, exato, dinâmica, que não seja um tijolo para o público. Eu quero que as pessoas leiam o livro e saibam de uma vez por todas o que é a revolta, o que é a revolta dos 18 do Forte, exato, o que é a Revolução de 30, a Revolução de 32, porque são eventos que não só é importante que a gente saiba, essa coisa da gente aprender história, como você falou no início, mas é porque a família do Jânio saiu do Paraná por causa da Revolução de 30.
O pai dele foi tenente médico na Revolução de 32. Bom, meu marido não sabia que ele não era paulista. Pois é, tá aí, Não exatamente. sabia que ele tinha feito direito. Exato. Tá aí, é perfeito. E o meu um marido, exemplo. ele se envolve com política, ele gosta de discutir, de falar, enfim. Mas né? são detalhes que passam ao largo, às vezes. São Isso, detalhes, na verdade. isso. A gente pensa, as duas maiores figuras da política paulista no século XX não eram paulistas. Pois é. Era o Washington Luiz, que era de Macaé, no Rio de Janeiro, Isso. e o Jânio, que era de Campo Grande. Tem pessoas até hoje que falam, não, mas o Jânio, como ele era paranaense, eu falo, não era paranaense. A família dele era, por parte de pai, mas ele era, na verdade, mato-grossense. Mas Então, apaixonado por São Paulo, né? ele professava uma fé de amor a São Paulo, assim, a vida inteira, e era recíproco, e ele não pensava em voltar nem nada. Eu achei São interessante porque hoje, você no começo falou que a história é cíclica, né? Uhum. E hoje, lendo o livro, a gente percebe muitas coisas que aconteceram no passado, acontecendo hoje. Sim. Então você fala, nossa, Sim. será que é a reencarnação daquela pessoa que está aqui? Não. Tem tudo a ver. Não é? Tem tudo a ver. É. Tudo. Essa coisa é uma reencarnação, se a gente for pensar. Isso. Eu, às vezes, eu vejo, por exemplo, o Nilo Peçanha, por exemplo, que é um cara que foi presidente, ele era vice do Afonso Pena e assumiu durante um ano quando o Pena morreu. O Nilo era um cara assim que era tão parecido com o Jânio em alguns aspectos, de personalidade. Ao mesmo tempo eu vejo no Washington Luiz aquela postura autoritária idêntica do Jânio. Você fala, será possível que ele não ficou imbuído de alguma coisa assim? Se ele não reencarnou como o espírito, não é o mesmo espírito reencarnado, é a reencarnação dos conceitos daquele, Sim, né? não, olha, eu posso te dar um exemplo, o exemplo mais concreto que eu posso te dar é o seguinte, quando o Jânio se candidatou a presidente, em 60, ele combatia o Marechal Lott, né, naquela eleição. Tinha o Adhemar também, que era sempre candidato, mas era o Lott, na verdade, o grande representante do governo do Juscelino. E o Juscelino era um cara que vinha daquela estufa do Estado Novo, entende? Então, nós vemos hoje, por exemplo, um candidato que quer quebrar uma estrutura que já existe. O Jânio era a mesma coisa, um candidato que vinha quebrar uma estrutura que já existia. É a repetição. Pois é. O Getúlio vinha quebrar uma estrutura que existia da República Velha. É cíclico. Se não é o mesmo espírito, são espíritos afins, são espíritos com características parecidas que nos fazem aprender. E nós estamos aprendendo. Sim. Por quê? Porque a história vai se repetindo até que ela se faça corretamente, como Sim. deve ser, não é? É verdade. Eu acho que é por aí o caminho. É verdade. Concordo plenamente com você. Eu acho que existe, de fato, uma repetição e que vai ocorrer até que nós possamos aprender. Em 29 nós vimos isso, com Getúlio lutando contra Washington Luiz. Em 59 nós vemos o Jânio lutando contra o Marechal Lott. Hoje nós vemos um candidato lutando contra um governo que já existe. Exato. É a mesma coisa, é uma coisa que está se repetindo, uma quebra e... Isso, porque a lei te faz aprender de algum jeito. Né? Com sorte nós vamos aprender. Nós vamos aprender. Eu acho sorte. que esse é o grande, eu acho que é o grande trabalho, é o grande conceito da vida, né? É a grande função da vida. Sim. Mas nós vamos continuar falando já. Com prazer. Bernardo. Com prazer. Nós agora queremos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e outras tantas. Informação, consolo, enfim, orientação. E para que nós possamos chegar a lugares mais distantes, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Possamos chegar a lugares mais distantes com mais qualidade. Ajudar as pessoas a se esclarecerem, a se informarem, a se libertarem de preconceitos e da ignorância, que isso infelicita as pessoas. Então, contamos com a sua colaboração, 0800 12 18 38. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, falando um pouquinho mais sobre Jânio da Silva Quadros. Até já.